aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Um ótimo sábado para todo mundo. Luciano Pimpolho na área. Como falado, os vídeos hoje são né, sábado e quarta-feira. Aqui o estúdio, você sabe, é precário. É improviso. Quebrou minha cadeira, eu tô no meu sofazinho pra vocês terem ideia. A situação tá crítica, tá grave, então vou começar aí a monetizar esse canal aqui, porque olha, bicho, tô cansado de ser pobre. Gente, hoje o assunto... Bom, primeiramente, espero que o final de semana de vocês esteja sendo legal, que vocês tenham a responsabilidade de Deus no coração, tá? Hoje o assunto é um assunto legal, porque agora a gente pode falar finalmente, né? Não sei se vocês estão acompanhando a mais nova polêmica que foi ontem a declaração, ou anteontem, de Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, dizendo que hoje os Estados Unidos, depois de um estudo aprofundado, uma investigação aprofundada da CIA, a agência de inteligência americana, eles acham muito provável que o Covid tenha sido vazamento laboratorial e não de origem zoonótica, ou seja, animal, natureza animal. E isso é uma bomba, tá? Por que isso é uma bomba, gente? Primeiramente, porque muito da atenuação, de você atenuar a culpa da República Chinesa é justamente porque eles falaram que tem origem animal, né? Como é que você vai culpar um país sendo que a natureza que agiu? E não foi, né? Para vocês terem ideia, Wuhan, a cidade que iniciou toda a pandemia, fica localizado o maior laboratório de estudo do SARS, do coronavírus, do mundo, tá? É um laboratório que tinha participação do Anthony Fauci, que era o poderosão da CDC, Center Disease Control, que é o Centro de Controle de Doenças americano, tá? Seria, sei lá, um Ministério da Saúde mais evoluído. A real é essa. E eles sabiam de tudo e tentaram esconder isso até agora, só que estudos agora realmente dão a entender que foi vazamento. E tem muita coisa de política envolvida nisso, tá? Tem muita coisa dos Estados Unidos envolvida, é por isso que eu acho que essa informação tinha sido retida há muito tempo, mas agora o Trump entrou e foda-se, né? O Trump quer mesmo ver o circo pegar fogo. E eu não vou nem entrar nessa seara política, eu vou falar mais do Covid, porque todo mundo recebeu essa notícia com certo impacto de, meu Deus, nossa. E, gente, desculpa a falsa modéstia, eu já tinha quase certeza disso. Eu acompanho um cara há mais ou menos 2 anos chamado Nicholas Wade, tá? Quem que é Nicholas Michael Landon Wade? Esse cara foi 30 anos redator-chefe da parte de ciências do New York Times e é um dos caras, parte do comitê das revistas Nature e Science. São revistas de ciência. E o cara é britânico, é um jornalista, então essa intuição dele, essa parada, esse quê investigativo vem muito por conta do jornalista que ele é, tá? E ele sempre foi o cara que começou a bater de frente com todas as declarações, porque ele achou declarações sem pé nem cabeça. A declaração da Lancet, que foi a primeira a falar sobre a hidrocloroquina, que ela aumentava o risco, ele foi lá e bateu de frente, tudo com explicação técnica, tá? Eu quero que vocês entendam isso, não é só o achismo dele não, é técnico mesmo. Depois ele fala da a revista a Nature, como é que é o nome da revista? Nature Medicine, que também foi outra que alegava que era muito difícil a doença ter sido criada em laboratório. Ele foi lá e bateu de frente com as afirmações, porque não poderiam ser afirmadas, a real é essa. Ele explica tecnicamente que não pode você chegar à conclusão que esse vírus não é criado. Não que ele queira dizer que foi criado, até porque aquilo ali é um laboratório do estudo do coronavírus. Então existem variantes do vírus lá que deve ter sido mudado assim, não tem problema isso daí. Aquilo é um laboratório. O problema é a China ter escondido isso tanto tempo, porque primeiro, olha só, por tudo que o Nicholas Wade fala, então eu vou falar aqui por partes, tá? Tempo. Quando foi que explodiu realmente o coronavírus? O Nicholas Wade bate de frente com isso daí. Ele acha que não foi 2020, tá? Ele acha que foi antes. E existem indícios de que foi antes mesmo, isso não são palavras dele, são reportagens que você acha no Google, tá? Em 2019 teve os Jogos Militares e realmente foi sediado aonde? Wuhan, na China. A delegação francesa, isso tem matérias amplas na internet. Toda a delegação francesa pegou uma gripe forte, todos os sintomas iguais ao do Covid. Toda a delegação foi afetada. Toda. Febre, dificuldade de respirar. Não sei se teve óbito, pelo menos não noticiaram, então eu vou
aqui continuar o vídeo como se não tivesse ninguém morrido, tá? Mas realmente pegaram algo que tem muito parecido com o Covid, só que isso em 2019. A gente sabe que a pandemia se deu início em 2020. Então já tem aí um... E como tudo ligado à China, que é um regime muito fechado, né? A gente começa a desconfiar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre a origem zoonótica, tá? O que é a origem zoonótica, pessoal? É a origem da natureza para animais. Então o que acontece? Desde o começo, e isso, como eu falei antes, atenua muito, né? Tira atenuante agora. Porque quando você descobre que isso daí não foi uma parada zoonótica, foi uma parada de vazamento, a responsabilidade da China aumenta, né? Eles sempre disseram que foi a partir foi a natureza que mudou o vírus e transmitiu ao morcego, e o morcego transmitiu ao ser humano. O morcego é um alimento lá do chinês, né? Que eles adoram comer essas coisas exóticas. E o nome do morceguinho seria Rhinophilus affinis, tá? Rhinolophus affinis. É um morceguinho bem característico da região da China, lá do território chinês. E esses bichinhos, eles... Por que Nicholas Wade não acha que não foi zoonótica, gente? Nicholas Wade, de todos os estudos que ele acompanha há muitos anos, que ele já viu, todo paciente zero, quando é de origem zoonótica, ou seja, animal, ele é identificado em até 11 dias. Por quê? Porque o bicho tem uma rotina, é um animal. Então ele tem uma rotina diária, ele faz a mesma coisa todo dia. Então é fácil você monitorar, rastrear. E esses bichinhos, eles não atuam, o raio deles é até 50 metros, né? 50 quilômetros. Então é uma área pequena, relativamente pequena para um animal. Então certamente, se fosse origem animal, teriam realmente rastreado o paciente zero para estudos. E não rastrearam. Isso ele chega à conclusão que não foi origem zoonótica, e sim tinha sido vazamento. Por quê? Porque o ser humano é errático, o ser humano é imprevisível, o ser humano não tem a rotina do animal. Então o ser humano ele se movimenta, ele está cada dia em um lugar e não sei o que, e passou para outro ser humano e vai para outro lugar e acabou. Você perde ali o paciente zero. E isso é engraçado, porque o paciente zero deveria ser fácil de você rastrear. Porque foi um vazamento de laboratório. Mas como é a China, eles não vão reconhecer nunca. De repente eles têm até o paciente zero, né? Mas essa parada que o Nicholas Wade fala é muito possível de não ser origem zoonótica, justamente porque o animal seria muito mais fácil de rastrear, né? E a segunda coisa é que naquela época da pandemia, o frio em Wuhan era muito grande. Então isso daí forçaria os bichos a hibernarem. Os morceguinhos estavam hibernando naquela época, gente. Então não tem como ter sido morcego, né? E é muito engraçado isso, porque isso cai, né, derruba várias argumentações de origem ideológica, onde botaram o dedo para um monte de figuras, e eu não tô aqui para fazer defesa de nenhuma dessas figuras, tá, gente? Mas a gente precisa falar agora que todo mundo que grunhiu aquela bosta daquele argumento de que o Bolsonaro matou... Não, gente. Se tem alguém que matou alguém, a gente sabe quem foi. Foi a República lá da Ásia, tá? Essa sim. Porque ela escondeu algo vital. E se for provado mesmo, e vai ser provado, vai piorar a culpa deles. Vai ser agravante. Então chegou o momento, de repente, de fazer esse meia culpa. A mídia brasileira poderia fazer isso, porque foi a mídia que bateu em cima dos 700 mil mortos. Foi a mídia que foi contra ele quando ele quis colocar estado de emergência, quando a doença chegou no Brasil. Hoje ele é culpado pra caralho de vacina, e o Brasil é um dos países que mais vacinou o mundo, tá entre os 3 que mais vacinaram o mundo. Você vê como o tempo é o senhor da justiça? A verdade é essa, gente. O tempo é o senhor da justiça. Não tô aqui passando pano pros erros verbais dele, porque ele falou muita besteira. Mas esse negócio da culpa objetiva das 700 mil mortes, ele não tem, não. E tá sendo provado que quem tem é o país lá. Eu não posso ficar falando o nome aqui, que o vídeo cai, eu sou processado, bibibi, mas é o país lá, tá? Que parece sim ter escondido toda a origem do negócio. Então fica aí, gente. Procure aí Nicholas Wade. Puta, meu, vocês vão ver que é um choque de realidade tudo que ele fala. Beleza? Gente, ótimo final de semana. Deus no coração, juízo na cabeça. Aproveitem, que vocês sejam felizes. Um beijo do velho.